sou. Quem é Jesus? Quem é Deus? Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Bem-aventurado seja o Jonas, porque tu não revelaste a carne nem o sangue, mas é meu Pai que está no céu. Moisés, quando teve um encontro com Deus, ele fez uma pergunta para Deus. Quando o faraó perguntar aos egípcios: Quem é o Senhor que me enviou? Aí Deus disse: Diga que eu sou, me enviou. Mas parece uma pergunta vaga: quem é o eu sou? Jesus está dizendo: Moisés, fala que o eu sou me enviou. Irmãos, Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, a sua mente é como esse copo. Deus é a água. Deus é a água. A sua mente é o recipiente, e você está aqui, e você só compreende isso aqui. Mas eu sou um oceano. Como dissecar Deus? Como entender Deus? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Nós olhamos para o universo e vemos que Deus é inteligente, Deus é poderoso, sabe? Mas é Deus que é revelado no seu amor. Ele escolhe uma cruz para dizer para mim e para você que Ele nos ama. Quem é Deus? Zaqueu quis saber quem é Deus. Ele perguntou: que os homens dizem que eu sou? E esse salmo, o salmista, ele revela nessas palavras o que Deus era para ele. Salmo, irmão, é uma poesia, e o salmista está expressando o que há no seu coração. Há momentos que há salmos que o coração está batido, a alma angustiada, e ele faz pergunta para Deus: por que está batido a minha alma? Depois Deus fala com ele mesmo responde a sua pergunta. Espera Deus, ainda o louvarei. E quando eu olho para esse salmo, o salmista está dizendo que quem é Deus? Quem é Deus para mim e para você aqui nessa noite? É um amigo? É alguém que nós marcamos 2 encontros por semana? Ou um encontro por semana? Encontro por semana é só o café com os pastores. Agora Deus é alguém. Foi cantado aqui, não é religiosidade, é intimidade. Deus é para nós nos relacionarmos com Deus. Não é alguém que eu marquei um encontro aqui nessa noite e talvez tenha um encontro para ouvir Deus falar, adorá-lo, domingo. Agora eu vou falar com Deus só domingo que vem. É alguém que nós, não é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Não é alguém que nós encontramos uma vez por semana, não. O salmista diz assim: olha, guarda, meu Deus, porque em ti. Ele está dizendo aqui, Deus, ele está pedindo para Deus guardar. Nós entendemos que o salmista está vivendo um tempo difícil aqui. Mas o coração dele, nessas palavras, revela quem é Deus. Ele está dizendo que Deus é refúgio. Ele diz: guarda, meu Deus, porque em ti eu confio. Então está dizendo: ó, Deus, tu és a minha confiança. Tu és aquele que pode me guardar. Guardar de quê? Deus pode me livrar do inimigo, pode me livrar do acidente, de tudo, de todo mal. Deus pode me guardar. Ele está dizendo: Senhor, eu me refugio, porque o Senhor é para mim confiança. Guarda, meu Deus, porque em ti eu confio. Então o salmista está dizendo que ele sabe quem é Deus.
E quando ele está dizendo que ele, porque ele tinha um filho, ele está revelando quem é Deus para ele. Deus é uma rocha, é uma fortaleza, é onde ele pode se refugiar e guardar em Deus. Porque o judeu, irmãos, quando ele escreve um salmo, ele diz salmo, talvez ele, um judeu, ele levaria diante desse salmo 2 horas, porque nós só lemos o salmo, mas o judeu medita. Ler é diferente de meditar, ele para. Quando o judeu lê o salmo 23, por exemplo, é assim: o Senhor é o meu pastor, nada. Ele está dizendo que aí ele para diante desse verso e começa a contemplar o rebanho, o agir do pastor, como ele faz. E aqui o judeu, irmãos, ainda que ele não acredita em Jesus, mas para nós temos algo mais do que o judeu. Porque ele olha para esse salmo, o salmo 23, e ele está dizendo assim, que o pastor cuida das ovelhas. Talvez o judeu não tenha o entendimento que nós temos, porque ele está dizendo assim: o pastor cuida do aprisco, tira as ovelhas do aprisco, leva as águas cristalinas, leva as pastais verdejantes, cuida das ovelhas, livra do predador. Agora o Salmo 23, ele é profético. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso quer dizer, o pastor não vai faltar. E quem é esse pastor? É Cristo, que o judeu ainda não conheceu esse Cristo. Olha como o Salmo amplia para nós, irmãos. Ele traz uma amplitude para nós, porque ele não conhece ainda quem é Jesus. No Salmo 23, alguém um dia declamou o Salmo 23, um locutor, aquela voz que só o Silvio Neto tem igual, né? Declamou o Salmo 23. Aí não aconteceu nada. Aí veio um homem muito simples, com a voz simples, não tinha aquela eloquência. E quando ele declamou o Salmo 23, todo mundo chorou no ambiente. Perguntava por que a diferença. Ele disse: porque alguém conhecia o Salmo 23. Eu conheço o pastor do Salmo. Aleluia. É diferente. Glória a Deus. Então o salmista, quem é Deus? Ele está dizendo: Deus é o meu refúgio. Aí o verso 2 ele diz: a minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. E não observa a adoração do salmista diante desse verso. Ele está dizendo que Deus é para ele o Senhor dele. E se Deus é Senhor, Ele é servo. Em outras palavras, Ele está dizendo: o Senhor me conduz, o Senhor me orienta, o Senhor guia a minha vida, o Senhor é que manda em mim, não é a minha vontade, é a tua. Há uma entrega, irmãos, nessa relação. Ele está dizendo: Tu és o meu Senhor e eu sou servo. Há uma relação. Quando o leproso aproximou de Jesus, ele disse assim para Jesus: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Ele estava lá, nessa cultura, ele estava dizendo: porque o Senhor não precisa se importar comigo, porque tu és Senhor, é grande, eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Ele estava dizendo: se isso te dá prazer, podes me tornar limpo. Jesus disse: se isso me dá prazer, toca nele e se limpa. Mas ao aproximar de Jesus, aquele homem estava dizendo: Senhor, ele se coloca na posição de servo. Aí o salmista diz: a minha alma disse ao Senhor. Irmãos, o que o salmista está dizendo é que palavras da sua alma, do seu interior, saiu verdades,
alguém entrar em uma adoração, em um culto como esse, não é palavras da boca para fora, não pode ser mecânico, porque às vezes nós oramos e decoramos até a nossa oração, mas ele disse: tu és, a minha alma diz, está falando, aquilo que está falando, aquilo que eu estou dizendo é verdade. As minhas palavras é como as palavras de Ana diante do velho. Enquanto o sacerdote ali julgava, ela dizia: não, meu Senhor, a minha alma está angustiada. Irmãos, a verdade dessas palavras sai do fundo do coração. Ele diz: Senhor, a minha alma disse ao Senhor. O que eu disse a Deus hoje? O que saiu da minha alma? Quais palavras chegou à presença de Deus? Murmuração, questionamento ou adoração? Isso também, olha o que está ouvindo dizer. A minha alma disse ao Senhor: tu és meu Senhor. Que lindo esse Deus. Tu és meu Senhor. Dá para nós pararmos só nesse verso de cabeça. Tu és o meu Senhor. Não tenho bem além de ti. Olha o que ele está dizendo. Tu és tudo. Como aquele índio, o pastor foi servir uma ceia no Amazonas, uns anos atrás, muitos anos, aquela Assembleia de Deus. E uma criança chegou e disse: pastor, deixa eu cantar um hino. O pastor olhou para ele, ele não tinha, estava sem camisa, e o pastor disse: vai, coloca uma camisa e vem, canta, eu vou te dar uma oportunidade. Ele insistiu, vem de novo: pastor, deixa eu cantar o hino. Pastor, filho, já disse, põe uma camisa e vem e cante. Era ceia, a igreja cheia, todo mundo engravatado. Aí ele ficou triste, mas ele veio a terceira vez: pastor, deixa eu cantar o hino. Filho, eu já disse, põe uma camisa e vem e cante. Ele disse: pastor, que eu tenho esse calção que eu estou vestindo. Aí o pastor, comovido com isso, disse: vem e cante. Você sabe qual foi que ele cantou? O Senhor, tu és tudo para mim. Tu és o tesouro que eu tenho guardado. Que louvor lindo dessa criança que saiu da alma. Então o salmista está dizendo: a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Irmãos, esse verso revela tanto da alma deste salmista, e como, falei igual carioca agora, né? E como ele está adorando a Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho bem além de ti. Irmãos, esse salmista, se ele viesse ao culto, ele não ia se preocupar se ele veio a pé, se ele tomou chuva, se ele tem carro, se ele não tem nada disso. Eu tenho o Senhor, ele é o bem maior, o meu coração está alegre. Ele está dizendo: eu me realizo em tua presença, em tuas bênçãos, Senhor. Irmãos, e conhecereis a verdade libertará. E isso é libertador para o nosso coração. Ele disse: tu és o meu único bem, Senhor. Quantas coisas nós temos, né? Queremos ter, achamos que temos, né? E nós não temos nada. A casa, se nós não pagarmos o IPTU, nós não temos nada. Que nós devemos nos alegrar porque o nosso nome, nós temos o nome escrito no livro da vida. E temos o Senhor como nosso Salvador. Então o salmista, irmão, ele está adorando a Deus, dizendo: tu és o meu Senhor, o meu único bem. Deus era o seu tesouro. Olha o que ele disse, irmão, que palavra linda: não tenho outro bem além de ti. É tudo para mim. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, então eu tenho tudo para mim. Aí, porque ele tem esse bem, olha o verso 3: diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer.
Ele está dizendo: olha, eu quero dizer aos ilustres dessa terra, eu quero dizer aos homens que têm riqueza. Tem gente que é tão pobre e miserável, a única coisa que tem é dinheiro. Não tem mais nada, não tem paz, não tem felicidade, não tem alegria, só tem dinheiro. Eu brinco com as moças na hotel, assim, geralmente atendente a mulher, né? Não vai levar um copo hoje, não vai que eu ganhe depois. Mas você ganha, eu vou ficar todo preocupado com esse dinheiro para gastar, vai dar tanto trabalho. Uma forma de Deus aí, dizer muito obrigado. Porque o salmista está dizendo: eu digo aos ilustres da terra, aos nobres, aos santos, em quem está todo o meu prazer. Eu vim aqui, irmãos, junto com os irmãos, a mensagem é para dizer para mim e para você que são ilustres, que são nobres, santos, que o nosso prazer é Cristo, que o nosso prazer é a presença de Deus. Como o pastor diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos a casa. Quando nós lemos esse salmo, o que passa em nosso coração? Quando lemos o salmo, Davi disse assim: Jerusalém, os meus pés estão sobre Jerusalém. Só ao passar os portões de Jerusalém, o salmista já cantava e adorava. Só porque o templo estava em Jerusalém. Ele dizia: um dia na casa do Senhor vai ter 1000 anos na porta da tenda da impiedade. Ele diga aos santos, aos nobres. Ele está dizendo testemunho. A nossa vida tem que ser um testemunho, irmão. Digo aos santos, às vezes não precisa nem de palavra, é o nosso comportamento, a nossa alegria. Se nós temos Cristo, olha, eu digo aos santos em que estão na terra, os ilustres, em quem está todo o meu prazer. Aonde está o meu prazer? Ele disse no Salmo 1. Estava gostando assim, não, né? Mas no Salmo 1 tem 3 não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem que se assenta na roda dos escândalos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, nós estamos no mundo. Eu olho para esse salmo e falo: Deus, como eu preciso de mim. Eu digo aos santos e aos nobres, em quem está todo o meu prazer. Ele está dizendo: eu tenho prazer nesse Deus, eu tenho prazer na palavra, eu me deleito nela, eu leio essa palavra, eu me regozijo nela. Aonde está o meu prazer? Irmãos, não pode sair em outro lugar do seu Senhor. Quem é Deus para esse salmista? Quem é Deus para mim e para você? Quem é Deus para nós? Porque ele está dizendo assim: Ele é meu único bem, Ele é o meu prazer, Ele é tudo. Eu não tenho outro prazer. Em quem está todo o meu prazer? Olha que coisa linda. Nada. O salmista não trocava a presença de Deus por nada. Nós podemos participar das coisas da família desse mundo, mas não podemos tocar com a presença de Deus. Tem que ser verdade, Jesus. Talvez alguém não veja hoje, porque o prazer dele não é mais estar na casa de Deus. O cansaço, a dificuldade. Porque quando nós temos esse prazer, a gente fica profundo. E o verso 5, olha o que ele diz: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. Aqui o salmista está dizendo assim: olha, está falando de herança, Israel, as tribos foi dividido. Tudo isso está dizendo assim: o Senhor é a minha herança. Enquanto pessoas estão preocupadas com tanta coisa, ele diz: a porção, o Senhor é a porção da minha herança. É a minha herança. O Senhor é tudo para mim, é a minha porção. Ele diz mais ainda: olha,
Quer dizer, o Senhor é a minha herança. O meu coração não está nas coisas deste mundo, irmãos. Quando o salmista escreve isso, está dizendo assim: o Senhor é a minha porção, da minha herança e o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. Aí nós dizemos assim, a tribo de Levi, não, então terra, né? O Senhor é a herança dele. Nós não somos a nação santa, o sacerdócio real. O Senhor tem que ser a nossa herança. E o salmista está dizendo assim: olha, eu não vou me preocupar com as coisas desse mundo. Eu tenho o Senhor, Ele é a minha herança. As linhas caem. Verso 6: as linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Ele está dizendo: o Senhor é a minha herança, e porque eu tenho Deus em primeiro lugar, coube a mim uma herança deliciosa, uma terra boa, uma terra fértil. Davi está dizendo assim: olha, o salmista está dizendo, eu não me preocupei com a parte da terra, aquilo que eu vou ter nesse mundo, mas Deus, que é o abençoador, me deu uma herança. Olha o que diz o verso 6: coube-me uma formosa herança. As linhas caem em lugares de delícias. Aleluia. Ele está dizendo, olha assim, aquilo que Deus me deu foi lugares de delícia. A parte da terra que eu conquistei foi coisa boa. Deus deu coisa boa para os céus. Irmãos, Jesus disse assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí o salmista estava dizendo: o Senhor é minha porção. Eu vou buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, aquilo que eu preciso, que tem coisa boa que nesse mundo tem, mas não igual ao nosso Deus, que pode tomar o lugar do nosso Deus. Mas Deus pode nos dar lugares de delícias. Aqui, meus irmãos, está falando da prosperidade de Deus na vida. Você sabe por que nós não recebemos coisas de delícias, heranças formosas? Porque o reino de Deus não está no nosso coração, em primeiro lugar. Se o reino de Deus não estiver no meu coração, eu não estou preparado para receber as bênçãos de Deus. Sabe por que Deus não prospera mais o seu povo? Porque o reino de Deus não está no nosso coração. Se o reino de Deus não estiver em meu coração, as coisas deste mundo podem não ser abençoadas, porque elas podem me dominar. Primeiro o reino de Deus. Quando eu tenho o reino de Deus em meu coração, eu estou preparado para receber as demais coisas. Porque nós somos só administradores, irmão. Essa herança que o salmista está dizendo ficou com os filhos, dos netos, mas ele não usou das coisas. A Bíblia diz: essa é a terra que o Senhor nos deu, regozijai-vos nela. Seja abençoado, desfrute da bênção. Davi estava dizendo assim: eu não precisei pegar espada, eu não precisei pegar, não precisei, mas o Senhor, que é o abençoador, ele está dizendo: as linhas caem em lugares de delícia. Deus está dizendo: porque você é um homem de Deus, tem compromisso com o reino, os lugares de delícia vai ser para você. Deus está dizendo para o salmista: olha, tem coisas nessa terra que é específica para quem tem o reino de Deus em seu coração. Não é para um, vai cair para você. Deus vai direcionar para você, porque Deus sabe que você vai abençoar a obra dele, o seu inimigo. Deus vai abençoar. Irmão, caiu para ele, não precisou brigar. A minha herança, está falando de terra aqui. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Para isso já bastava para ele. Tu sustenta a minha sorte. O Senhor é o meu sustentador, é o meu pastor. Ele cuida dos meus filhos, da minha casa. Não tem problema. O Senhor é a minha herança. Mas por que ele agia assim? Deus falou: esse coração é um coração generoso. Eu tenho lugar para você
coisas deliciosas. Aí entra o verso 6. As linhas caem em lugares deliciosos. Quando Axa, filha de Caleb, agora eu não entendi, mas vocês vão falar para Josué e Caleb, filho de Caleb, chegou na terra e falou: pai, eu quero as fontes superiores. Ela estava dizendo: a terra mana leite e mel. O Senhor prometeu. Eu andei no deserto, talvez ela nasceu no deserto. Eu vi o Senhor pregar e falar que nós iríamos entrar na terra que manda leite e mel. Eu quero essa terra. Eu quero produzir essa terra. E aqui o salmista estava dizendo que o Senhor, a ideia, irmãos, ele está dizendo que o Senhor é a minha porção, não, o Senhor é a minha herança e o meu cálice sustenta a minha sorte. Deus sustenta a família. O pastor falou aqui de neto, que coisa boa. Deus sustenta a sua sorte por causa da fidelidade. Por que Deus sustentou Mefibosete? Por causa de Jonas, filho de Saul. Então Deus sustenta a minha sorte. Deus vai me abençoar. Então nós ficamos tão preocupados. Mas Davi estava dizendo aqui, o salmista, ele estava dizendo que era delícia para ele ser rei, ser um homem de um grande, ser um líder de um grande exército, ser o rei de Israel. Não era isso. Davi estava dizendo que o Senhor era tudo para ele. Tanto, meus irmãos, que quando Davi ungido a rei, consegue ser rei, a primeira coisa que Davi faz é: onde está a arma do Senhor? Ele disse: eu não vou governar sem a presença de Deus. Eu quero a presença. Então Deus era para Davi. Davi cometeu suas falhas, sim, mas foi um homem que se arrependeu. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, as linhas caem em lugares deliciosos. A nossa fidelidade a Deus, buscando Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas de delícia, vai alcançar. Aquilo que está em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor nos acompanharão, nos alcançarão, vai chegar à nossa vida. Agora eu tenho o teu coração preparado para receber as bênçãos de Deus. Quem era Deus para esse salmista? Que coisa linda. Aí o verso 5 ele diz assim, verso 7. Já estou encerrando, tá? Olha o que diz no verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Por que o salmista escreveu isso? O Senhor me aconselhou. Louvarei ao Senhor porque me aconselhou. O que é conselho? Que o salmista estava dizendo que quem é Deus para mim? Que Deus é conselheiro. O salmista estava dizendo assim: o Senhor me aconselhou. Eu estava na África e uma frase entrou na minha alma, essa frase desse jovem. Um jovem chegou para mim e disse assim: eu ia pregar na igreja, eu disse: pastor, fale aos nossos ouvidos aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Eu olhei para aquilo, irmãos, um jovem querendo ouvir Deus. Aí eu me senti tão pequeno, eu falei: Deus, primeira coisa, Deus ministrou comigo, com o quanto eu preciso ouvir Deus. Antes de eu falar, eu preciso primeiro falar com Deus, eu preciso ouvir Deus. Este jovem está dizendo que Deus falou algo comigo, ao meu coração, e que eu vou transmitir para eles aquilo que Deus falou comigo. Eu falei: Deus, eu preciso de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, porque tinha alguém querendo ouvir aquilo que Deus tinha falado no coração. Que coisa linda, irmão. O jovem falou para mim, depois ele falando de conselho aqui que Davi está dizendo assim: o Senhor me aconselhou. Esse jovem me acompanhou porque a igreja era próximo do hotel, 15 a 20 minutos de caminhada, uns 15 minutos caminhando, falando da obra
homem chegou num hotel, na recepção, ele sentou um pouco, conversou um pouco com ele e me fez uma pergunta. Ele disse: pastor, eu queria um conselho de você acerca do ministério. Eu falei: meu Deus, eu senti tão pequeno aconselhar. Eu disse para ele: olha, eu vou deixar duas coisas para você, para o ministério. Você tem um pai que é um mestre, então honre o seu pai, olhe a unção que Deus deu para o seu pai, siga o seu pai, mas não abra mão de duas coisas. Primeiro, chamado. Você tem a chamada? É a primeira coisa para o ministério, chamado. Segundo, preparo. Se apresente a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar. Ele disse: muito obrigado, pastor. Eu vou guardar isso para mim. Vou guardar isso para mim. Porque nós temos que ouvir conselhos, irmãos. Moisés ouviu Jetro, o seu sogro, e foi um grande conselho, senão ele tinha se arrebentado. Ele estava querendo julgar Israel sozinho. Muitos líderes hoje não querem ouvir as pessoas da igreja, muitas vezes, o conselho do amigo. O conselho de pastores, eu acredito que cada mensagem é nós ouvirmos o colega. Nós temos que ter essa ideia. E o salmista está dizendo aqui: louvarei ao Senhor, que ele me aconselhou. Ele estava dizendo: olha, eu parei, eu meditei, eu ouvi Deus. E quando ele fala que o Senhor é o aconselhou, ele estava dizendo: e eu aceitei aquilo que Deus falou comigo. Eu não questionei, Deus tinha razão. Ainda que Deus estivesse errado, Ele me corrigiu. O conselho é: filho, olha, nesse caminho você não pode seguir mais. Às vezes é nos confrontar com a verdade. Ele estava dizendo: olha, o Senhor é o meu conselheiro. Ele estava dizendo: olha, quando eu estiver em problema, eu não vou ouvir mais ninguém, eu vou ouvir Deus. E eu acho que Deus pode, quando eu falo não ouvir ninguém, Deus fala através de um amigo, de um pastor, de um líder. Deixa Deus ser o seu conselho. Quantos conselhos nós ouvimos, irmão? Eu já tenho um ditado aí fora que se esse conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas Deus, Davi estava dizendo: olha, louvarei ao Senhor que me aconselhou. Aí ele disse assim: olha o que diz o texto: até o meu coração me ensina de noite. Aleluia. O que o salmista está falando aqui? Deus me aconselhou e de noite meu coração me ensina. A palavra, o conselho está dentro do coração dele. A palavra que ele ouviu de Deus caiu em terra fértil. Isso está gerando fruto no coração do salmista. Não caiu na beira da estrada, o inimigo roubou, não caiu no meio dos pedregais, não caiu, nada sufocou. Como Jesus contou a parábola, quando veio a luta, a dificuldade, não sufocou a palavra do salmista. Quer dizer, de noite meu coração me ensina. É como se o salmista Davi estava dizendo assim: olha, quando eu coloco a minha cabeça no meu leito, vem a dificuldade, que é assim que acontece conosco, vem o que eu vou fazer amanhã. Mas aí Davi está dizendo: mas eu vou ouvir a palavra, eu meditei, e aí o coração dele começa a trazer a memória dele aquilo que ele ouviu. E o coração começa a ensinar. Meu coração à noite ensina. Irmão, que coisa linda ele está dizendo nesse salmo. Deus é o Deus que nos estuda, nos ensina. E é isso que ele está dizendo. Olha que coisa. A mensagem é: quem é Deus? Meus irmãos, o quanto esse salmo revela a alma do salmista. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Está dizendo: o Senhor está comigo. Ele vai na frente. Eu não tomo decisões precipitadas. Eu não vou vacilar. É Deus quem me conduz. É Deus quem me direciona. Irmãos, a vida desse salmista, o salmista da vida,
é uma vida de entrega para Deus. Aí ele termina o salmo, mais 3 versos, que eu estou encerrando aqui, dizendo assim: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Eu estava dizendo, eu não terei fim, vou repousar seguro, vou repousar. Por isso, portanto, porque eu tenho Deus comigo, porque Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Senhor, é o meu bem, é a minha herança, é o meu cálice, é o meu conselheiro, porque Ele é tudo isso para mim. Está alegre o meu coração. Os corações tristes, irmãos, com Deus, não se alegra mais, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu sangue veja o céu. Davi estava dizendo: eu vou ter um fim seguro, eu sei que eu vou ser salvo. Amém? Faz-me ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Assim diz o salmo. Que coisa linda o salmista, né? Isso, meus irmãos, isso é libertador. Então, nessa noite, reflita a mensagem que eu deixo para nós, que fica para nós. Quem é Deus para mim? Como Deus era grande para os salmistas. Refúgio, confiança, bem maior, herança, tudo, conselheiro. O Senhor é o meu conselheiro, à noite meu coração me ensina. Quem é Deus para mim e para vocês? Eu deixo essa mensagem e aqui eu encerro. Posso fazer uma oração? Coloca de pé. Por um minuto, irmãos, coloque a mão no seu coração e faça essa pergunta para você mesmo: quem é Deus para mim? Alguém só de me encontrar na quinta-feira? Ou Deus é tudo para mim? Ou Ele é o meu Senhor, é o meu refúgio, é o meu bem maior, é a minha herança, é o meu cálice, é o meu conselheiro? Quem é Deus para mim? O que eu tenho feito desse Deus? Ele tem me aconselhado, Ele tem falado comigo, eu tenho ouvido, eu tenho entregado a vereda das suas mãos, os meus caminhos. Eu tenho feito aquilo que Ele diz: entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele, e Ele tudo fará. Será que é isso que eu tenho feito? Quem é Deus? Pai, no nome de Jesus, ó Deus, venha nessa noite nos revelar, através da Tua palavra, Senhor. A mulher do poço de Caná, Senhor, ela diz: venha e veja, porque encontramos um homem que falou tudo de mim. Mas ela diz também: eu vejo que Tu és profeta. Mas no final do encontro ela disse: não é mais pelo que Tu tem dito, porque agora nós sabemos que Tu és um Cristo, Filho de Deus. E a Tua palavra diz: se nós cremos no Senhor, nós temos a salvação. Então nesta noite nós queremos dizer como Pedro: Tu és o Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és a nossa força. Tu és o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso refúgio. Tu és o meu sou. Tu és tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Ó Deus, pelo poder da Tua palavra, como Pedro disse: santificai a Cristo como Senhor em cada coração, esteja preparado para responder a qualquer uma razão da esperança. O salmista estava preparado para responder a razão da esperança dele, porque Jesus era o bem maior, Ele era a herança, era refúgio, fortaleza. Pai, no nome de Jesus, eu peço a evidência dessa palavra nesta noite. Tu és, Senhor Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor. A minha alma diz, seu Senhor: Tu és o meu Senhor. E eu digo nessa noite: Tu és o único Deus. Tu és o meu Senhor.
Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o libertador, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és o Senhor do Salmo 23, o nosso pastor. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por saber sobre teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Pastor Carlos, obrigado, Deus abençoe.